Essa aqui é uma questão clássica do Enem. Então, vamos analisar aqui do que está tratando a questão. Pausa a tela, pausa o vídeo, ou tira um print, lê a questão e depois volta aqui para a gente conversar. Essa é uma questão que vai trabalhar o conceito de corrente elétrica. E aí a gente vai puxar um pouquinho da nossa aula anterior. O que a gente sabe sobre corrente elétrica? Primeiro, a equação da corrente. A gente sabe que I é a corrente elétrica, e para a gente calcular a corrente elétrica, nós temos a equação I igual a Q sobre ΔT, onde o Q é a nossa quantidade de cargas e o ΔT é nosso tempo. I vai ser igual a Q sobre ΔT. O que é o Q? Q é a quantidade de carga elétrica. Quantidade de carga elétrica é dada na unidade de medida Coulomb. Então, ela é representada por um C, que é Coulomb. Já o tempo, aqui dentro da equação da corrente, é dada por segundos. Então, a nossa unidade de tempo aqui, em corrente, a gente vai trabalhar com unidade de segundos. Essas duas unidades em conjunto, então, Coulomb sobre segundo, nos dá a unidade de medida que a gente chama de ampere. E ampere é a nossa unidade de corrente elétrica, como a gente viu na aula passada. Conhecendo essa equação, agora a gente vai analisar o problema. Com o avanço das multifunções dos dispositivos eletrônicos portáteis, como os smartphones, o gerenciamento da duração da bateria desses equipamentos torna-se cada vez mais crítico. O manual de um telefone celular diz que a quantidade de carga fornecida pela sua bateria é de 1.500 mAh. A quantidade de carga fornecida por essa bateria em Coulomb é D, e aí ele dá ali as opções. Então vamos ver, o que ele está pedindo? Ele está pedindo para a gente a quantidade, a carga fornecida, que era a quantidade de carga fornecida na unidade Coulomb, tá? Então eu quero dessa questão o Q em Coulomb, tá? Ele quer isso, que é a quantidade de carga em Coulomb. E a unidade de medida de carga elétrica é Coulomb já. Agora vamos ver o dado que ele nos forneceu lá na questão. O manual de um telefone celular diz que a quantidade de carga, tá aqui, ó, fornecida pela sua bateria é de 1.500 mAh. Então ele já deu a quantidade de carga, só que a unidade de medida está em mAh. Então aqui o nosso Q está em mAh. E a gente precisa arrumar isso aqui para poder ter o resultado que a questão está pedindo. E como a gente faz isso? Analisando as unidades de medida lá na equação da corrente elétrica. Vamos analisar a equação, então, da corrente elétrica. Vocês concordam comigo que a quantidade de carga aqui, se eu mexer na equação da corrente, eu vou ter uma definição que vai ser a seguinte. Vou passar o T para o outro lado da igualdade e eu vou ficar com Q sendo igual a corrente, que é I, vezes ΔT. Ou seja, o meu Q é igual a ampere vezes segundo. Para esse Q ser em Coulomb, a corrente tem que ser dada em ampere e o tempo tem que ser dado em segundos. Agora vamos olhar o dado que foi dado para gente. A corrente foi dado em miliamperes e o tempo foi dado em hora. Então, o que eu preciso fazer? Transformar essa corrente em ampere e essa hora em segundo, para poder ficar com as unidades de medida que estão aqui, ó. São as unidades de medidas que eu preciso. Então, o que eu vou trabalhar? Eu não vou trabalhar agora em primeiro momento com esse número aqui, esse valor. Por enquanto, eu deixo ele quieto. Eu vou trabalhar com as unidades de medida. Então, eu vou reorganizar aqui e a gente volta para essa tela, beleza? Ok, então vamos começar a transformar essas unidades de medida. Eu vou ter, então, 1.500 miliampere. O que é esse M? É a mesma coisa que 10 na menos 3. Ou seja, é a mesma coisa que eu dividir por 1.000. Quer ver que vai dar a mesma coisa? Vamos tentar. Se eu tenho 10 na menos 3, isso significa que eu tenho esse valor 1.500,0. Assim vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Vezes 10 na menos 3. Por quê? Concordam comigo que 1 é 1. Mas se eu fizer assim, 1,0 é 1 também. 2 é 2. Mas se eu fizer 2,0 é 2 também. Então, se eu tenho 1.500, 1.500,0, esse 1.500 continua sendo 1.500. A vírgula, nesse caso, ela fica implícita ali. Mas quando a gente utiliza o 10 na menos 3, 10 na alguma coisa, fica mais fácil trabalhar colocando a vírgula já no lugar dela. Então, vou partir daqui. Se eu tenho 10 na menos 3, eu tenho que andar 3 vezes com a vírgula para frente. Então, 10 na menos 3, 10 na menos 2,
10 na menos 1, 10 na 0, ou seja, 10 na menos 3, para eu me livrar daquele 10 na menos 3, eu tenho que ficar com 1,5 ampere hora. Pronto, me livrei do 10 na menos 3. Agora vamos pegar e dividir por 1000 para vocês verem que vai dar exatamente a mesma coisa. Olha só, eu tenho 1.500 dividido por 1000, ou seja, esse zero vai cortar com esse outro zero pode cortar com esse, e esse zero aqui eu adiciono a vírgula aqui no meio. Fechou. Então, é 1,5 também. Então, 10 na menos 3 é a mesma coisa que eu andar 3 vezes a casa da vírgula para frente, ou eu dividir por 1000. Tanto faz, faz do jeito que fica mais fácil para te lembrar. Então, vamos lá. Substituindo, então, 1.500 virou 1,5. Aí, eu eliminei esse cara aqui, esse 10 a menos 3, e eu já fiquei com a unidade de ampere. Só que esse ampere está multiplicando hora, e eu preciso do quê? Lembra lá? A nossa carga precisa ser ampere vezes segundo. Ampere eu já consegui. Agora eu preciso me livrar dessa hora aqui. Então, para eu me livrar dela, eu preciso transformar em segundos. Como que eu transformo hora em segundo? Se eu tenho 1 hora, quantos minutos eu tenho? Agora eu preciso fazer a conversão de hora para minuto e de minuto para segundo. Então, eu sei que 1 hora é igual a 60 minutos, certo? Então, eu sei que 1 minuto tem 60 segundos, beleza? Se tá aparecendo aqui pra gente só o H, significa que eu tenho 1 hora, ou seja, tenho 60 minutos. Essa informação nos diz, aqui a quantidade de carga é 1,5 amperes por hora. Então, a cada 1 hora passa 1,5 amperes, beleza? Então, para eu transformar, eu sei que eu tenho 1 hora. 1 hora é a mesma coisa que 60 minutos. Eu sei que 1 minuto vale 60 segundos. Então, 60 minutos valem quantos segundos? Eu faço uma regrinha de 3 e, obviamente, a maioria de vocês aí já deve saber que isso aqui vai dar igual a 3.600 segundos. Então, eu tenho que 1.500 vezes 3.600 amperes por segundo. Agora, eu vou fazer essa multiplicação, 1,5 vezes 3.600, e vou chegar no resultado de 5.400 ampere por segundo. E ampere por segundo é a mesma coisa que coulomb. Então, agora eu sei que eu tenho 5.400 coulomb. Fechou?